isso diante de um jogo muito mais difícil. Eu tô falando, pode ser o primeiro, a gente não sabe. O Real Madrid e Flamengo é o sonho. Acho que pelo tamanho é o sonho. Tomara que aconteça. Nós não temos a garantia nem do Real Madrid nem do Flamengo ainda. Mas se acontecer, o Real com o contra-ataque que tem, com o Vinícius Júnior, por exemplo, Benzema, se tiver o Rodrigo, ele acelera muito, este Flamengo que sobe vai ficar vulnerável. E isso passado, então o treinador está preocupado. Por isso que ele não tem tempo ainda. Ele falou não vou pintar a casa toda, que é. Eu entendo que depois do Mundial teremos algumas reformas no Flamengo. Neste momento, o possível é o que ele tem. Vamos ver se diante desse Flamengo que deixa muitos espaços e não é agressivo na recuperação da bola, se ele mantém exatamente esse time ou se ele busca fazer uma alteração. Agora, perder o João Gomes nesse momento foi cruel, porque era o cara que equilibrava um pouco essa situação de pressionar, de recompor, e o time não tem isso hoje. Isso realmente falha. Só que dá para jogar, dá para ganhar no Brasil, na América do Sul, de 95% dos adversários jogando assim. Só que quando disputa títulos é outra conversa. Ô Zupa, até pegando esse contexto, a gente viu a tela dos compromissos, vem da Supercopa, a declaração do Vitor Pereira de que tem coisas a mudar. Sim. O que você acha que ele encara como mudança de curto prazo, assim, para agora, para o Mundial? E o que você acha que o Flamengo vai precisar mudar, mas isso só depois do Mundial? Assim, desde do instante em que ele chega, ele já muda o posicionamento do meio-campo do Flamengo sem a bola, né? Muda o desenho do meio-campo do Flamengo sem a bola, porque ele claramente está preocupado com esse instante de recuperação, né? Ou de perda de posse, como o time vai voltar na marcação pelos lados, principalmente. Então é uma mudança de postura dos jogadores que para os primeiros compromissos de Campeonato Carioca, isso é muito pouco testado. O empate contra o Madureira, que foi frustrante, ele não foi frustrante do ponto de vista defensivo de competição, ele foi frustrante do ponto de vista ofensivo. Agora contra o Palmeiras, que foi um duelo enorme, né, de alta exigência, a gente viu um Flamengo sofrendo, viu um Flamengo com pouca compactação, viu um Flamengo sucumbindo diante da alta competitividade do time do Palmeiras, e ele, Flamengo, sofrendo mais do que deveria sofrer nesse sentido. Então acho que ele vai tentar de alguma forma minimizar. E mesmo quando ele for trocar as paredes da casa, né, o que agora ele não está fazendo, se a questão é o meio-campo, né, se a questão é a competitividade no meio-campo, eu vejo poucas possibilidades de ele mexer sem sacrificar alguém importante, né? Ele vai tirar o Gerson, ele vai tirar o Everton, vai tirar o Arrascaeta. E o Thiago Maia é impossível. Pois é, então eu tô curioso, o que é que ele pode fazer em termos de mexida, né, de troca de peça, se essa for a escolha pro médio prazo, sem impactar os craques do time. É um desafio. Sim. É um desafio. Porque a mudança é manchete, né? Pois é, então o que eu acho que ele vai fazer é tentar condicionar melhor o Gerson, porque o Gerson é um cara que fisicamente pode competir mais. E é natural que agora já fez isso, Zupa. Claro. Já foi assim, né? A Exato. gente sente uma diferença do Gerson da agora, dessa volta, do Gerson que era antes de sair do Flamengo. Porque ele acabou de voltar. Eu acho que esse é um problema, né? Para um time tão técnico quanto é o Flamengo, que depende tanto da sua predominância técnica para se impor diante dos rivais, o começo da temporada ele é mais cruel. Ele talvez puxe o Flamengo um pouco mais perto do nível dos outros, porque os outros conseguem competir um pouco mais nesse momento. Então o desafio dele é encontrar uma maneira de potencializar isso pro curto prazo. Porque assim, mesmo na semifinal, contra o Wydad ou contra o Al Hilal, não tem jogo fácil, porque não são times ruins. Não são times do nível do Flamengo, evidentemente, mas estão tão longe de ser dois times ruins. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, sobre se existe um melhor adversário para o Flamengo nessa semifinal. Mas, Calçade, ainda falando sobre os testes do Flamengo antes do Mundial, ele foi reprovado no teste com o Palmeiras porque seria o teste que valeria. E quando eu falo que foi reprovado, não é porque perdeu, não, é pelo que apresentou na partida e o que é que dá para ver ou o que é que dá para testar na partida de amanhã. Marcela, a gente falou muito desse jogo e vai falar porque foi um grande jogo até agora no Brasil. A gente está aqui quase iniciando fevereiro, tivemos um grande jogo. Sim. Porque é um grande jogo de uma equipe que é muito difícil de ser enfrentada, que é o Palmeiras, e o Palmeiras é o contraponto. Porque o Palmeiras, se você observar tecnicamente, aquilo que a gente costuma fazer aqui, cara a cara, fazer no UFC, nos dois, né, no UFC 1, no 2, no Internacional, no Brasil, quando você vai cara a cara, quem é melhor? Esse ou aquele. O jogo, ele é um pouco diferente disso, de comparar nomes, porque
tecnicamente, o Flamengo é enorme, mas o jogo também é feito de uma série de fatores, ele é bem complexo. O Palmeiras é o time que joga mais próximo do topo da sua capacidade no Brasil. O Palmeiras, ele não, quando reduz, fica nítido. Você percebe, é de uma capacidade física. Tanto que você não vai ver o Palmeiras contratar um jogador de 34 anos. Tem um Não jogador. interessa. Não, o Abel Não, fala... por melhor que ele seja, ele fala assim, o Abel, ele vai falar, vou ter uma quebra de intensidade com esse cara dentro de campo. Eu não posso. Então, ele mesmo disse nas coletivas, eu quero agora jogadores prontos. O pronto não é de 30 e poucos, é o pronto de 24, 25, 26 para entrar, porque não se negocia a intensidade. E o que faz o Flamengo perder para o Palmeiras? É justamente essa intensidade do Palmeiras, que é um negócio maluco, uma dedicação intensa. Eles têm futebol, tem muita bola nesse time, só que tecnicamente ele está abaixo, onde ele compensa na intensidade absurda. E ele ganhou assim do Flamengo uma final de Libertadores, ganhou agora com outro treinador a Supercopa e deixou exposto, bem claro, elas ficaram expostas essas deficiências, porque vendo o jogo no sábado, nos retornos, você olhava o time assim, se espaçando, por quê? Porque a defesa volta numa velocidade, o resto do time noutra. Você pega equipes nesse nível, fica muito difícil. E a gente está falando o quê? De uma possibilidade de Flamengo e Real Madrid. Contra o Real Madrid, mesmo não sendo o melhor momento do Real Madrid na temporada, ainda assim você tem jogadores super talentosos do outro lado, um treinador experiente, uma super equipe de análise que vão... Olha, o Flamengo tem esse defeito aqui. Se fosse um Flamengo mais ajustado, com mais 2 meses de Vitor Pereira, talvez o Flamengo chegasse num bom momento contra o Real Madrid, que não era a melhor fase. Sim. É totalmente assim, enfrentável. Agora, eu não sei dizer se o Flamengo vai conseguir corrigir isso que o treinador está falando. Ele fala do time físico. Agora, para quem reclamava de Roger Guedes, hein? Ei, Vitor Pereira. O problema era né? Porque você, não é que ele tá... Não dá para comparar assim, as atitudes. Mas, em outras palavras, foi isso que ele falou. Sem a bola. E o time, cada jogador, no máximo, Marcelo, exagerando, e não é uma média, tá? Mas é exagerando, fica 3 minutos de 90 com a bola no pé. Sim. No máximo. Isso nem acontece, isso dá 2, dá 1,5. Às vezes um centroavante marca 3 gols, Marcelo, ele não ficou 10 segundos, ele só empurrou 1, 2, 3. Então, os outros 87 é preciso jogar. Você não joga... Dançou. Você dança. E o Vitor Pereira, hein, que reclamava do Roger Guedes, mas agora ele tem mais... Mas a história dele de pressão concepção de futebol, ela é mais dinâmica. Ele é esse time que, sem a bola, pressiona, com a bola joga. Sim. E ele, com a bola, joga e sem a bola não pressiona como gostaria. A gente tem aí os números de Wydad Casablanca e Al Hilal nessa atual temporada. O Wydad tem 19 jogos, com aproveitamento de 61,4%, 10 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, 25 gols marcados e 13 sofridos. Aí a gente vai para o Al Hilal. 17 jogos, 68,6% de aproveitamento, 10 vitórias também, 5 empates e 2 derrotas, um aproveitamento até muito parecido, né, das duas equipes, com 30 gols marcados e 13 gols sofridos. E a gente sempre fala do Wydad, que tem uma torcida muito, mas muito fanática, e Al Hilal, que é uma equipe que tem mais investimento, digamos assim. O Flamengo pegou na semifinal de 2019. 2019, saiu exatamente. perdendo, E depois e conseguiu virar, exatamente. 12 jogadores da Copa. Isso. Da Arábia Saudita contra 3 jogadores da Copa, o time marroquino. Dá para escolher, Calça? Então esse é o problema, porque se você tem de um lado uma torcida local, o time marroquino, na Copa o que eles a gente, fazem. exatamente, na Copa a gente teve uma ideia. A demonstração. Então você tem um ambiente no estádio bem legal, assim, de pressão, né? Pro jogo, acho que o Flamengo tem um time também que jogou os jogadores tão experientes. Eu acho que isso, duvido que alguém sinta, isso deve ser canalizado como motivação, mas tem esse fator. São 3 jogadores da Copa, sem muito destaque no time marroquino, mas 12 na Arábia Saudita, o time ganhou da Argentina, né? E depois se sagrou campeão do mundo. Então é muito difícil escolher aí. O que pesa são times que quem chegar para enfrentar o Flamengo já vai ter estreado, e sempre a estreia de time
Se qualquer time brasileiro nunca mais estreia assim, aquele volume, né, uma goleada e tal. Às vezes é um pouco sofrido. Acho que o Flamengo tem que encarar isso, respeitar ao máximo e, acima de tudo, tentar resolver os seus problemas, porque são problemas que podem aparecer também contra o time o saudita ou o time marroquino. E é um time que tem que ser mais compacto, ter mais flexibilidade, mobilidade, entender que cada um tem que dar o máximo para chegar na melhor situação possível de vitória e aí, quem sabe, enfrentar o Real Madrid. Aí tem que dar o triplo, porque mesmo numa fase ruim, o que muda para o Real Madrid, só para um parênteses, o que muda para o Real Madrid é o seguinte: o Real Madrid está a 5 pontos do Barcelona. O Barcelona joga fora de casa, pega o Betis, o Real Madrid pega o Valência, que perdeu o Gattuso, está numa crise, mas ainda são 5 pontos nesse momento, tem rodada amanhã e Barcelona amanhã e o Real na quinta. Vamos imaginar que o Real viaje com 5 pontos de distância. O Real já perdeu para o Barcelona na Supercopa da Espanha. Vem 2 jogos de semifinal de Copa do Rei. Tem aí Liga dos Campeões está chegando. Você não está indo para o Mundial a melhor situação possível. Se bem que o mês de fevereiro do Real Madrid é uma loucura de quantidade de jogos. Então o Real Madrid, eu acredito que vai valorizar muito mais do que já valorizou essa competição, porque a vitória pode não significar muita coisa para todo mundo, mas a derrota nesse momento vai pesar muito, porque aí ela vai somar a pancada do Barcelona, a distância que tem do líder, e joga uma pimentinha na Liga dos Campeões. Mais um título perdido, né? Já perdeu a Supercopa. Exatamente. Zupa, o que você acha mais complicado? Torcida pulsando nas arquibancadas ou um time com mais grana? E acho que a questão é até além, assim, porque o Al Hilal é um time melhor do que o Wydad Casablanca, é um time mais técnico que o Wydad Casablanca, é um time que tem média de posse de bola superior, número de finalizações média superior, é um time que tenta jogar mais. Entre os jogadores, os 12 que o Calçade falou da Arábia Saudita que estiveram na Copa, o Al-Dassari, que foi quem arrebentou pro jogo contra a Argentina, ele é um dos 3 homens de frente da equipe do Al Hilal, que perdeu um grande jogador, que é o Matheus Pereira, um jogador brasileiro, né? Todo mundo queria o Matheus Pereira agora, ele foi emprestado para um outro clube da Arábia. Tecnicamente, o Al Hilal é melhor do que o Wydad Casablanca. Mas além da questão da torcida, o Wydad Casablanca me parece ser um time mais capaz de se proteger melhor, de jogar defensivamente melhor contra o Flamengo. Aí é uma questão de escolha. O que é melhor para o Flamengo? Enfrentar um time pior ou enfrentar um time que se defende melhor, né? Eu, sinceramente, acho que pior para o Flamengo é enfrentar o Al Hilal, porque o Al Hilal é um time mais forte e a gente já viu boa parte desses jogadores árabes numa proposta altamente defensiva contra a Argentina na Copa do Mundo, no jogo da seleção, então eles podem replicar. Acho para o Flamengo melhor pegar o Wydad Casablanca, que é um time que vem com uma estrutura defensiva maior, é um time que tem menos posse de bola, mas é um time pior. Então acho que cedo ou tarde o Flamengo conseguiria furar esse bloqueio e é um time tecnicamente ganhou o último título na Copa Africana com o Regragui, que foi o treinador do Marrocos na Copa do Mundo, saiu como um dos grandes treinadores. Então, não é o que o torcedor rubro-negro tem que entender é o seguinte: não é assim, jogo, você não vai enfrentar equipes. Não é o Campeonato Carioca. Noção, Mas eu acho não que tem isso noção ficou do pra que trás, Calçade. Eu acho que essa ideia do torcedor de que, mas a gente já vai estar na final com o Real Madrid. Eu acho que a vontade de estar na final faz os torcedores falarem muito da final com Flamengo e Real Madrid. Mas eu não acredito que ninguém mais esteja pensando. Os jogadores, muito menos. Comissão técnica com o Flamengo, com certeza absoluta que não. Mas eu acho que isso está ficando pra trás também dos torcedores, de achar que é uma vaga. Se perder a semifinal, é fracasso retumbante. É isso. Mas eu acho que antes é fracasso retumbante. Mas é menos do que foi o Internacional e o Galo. Sem dúvida nenhuma. Até porque vem acontecendo muito mais. Exatamente, porque vem acontecendo muito mais também. Não, se aconteceu nesse nível, que aí é tragédia, a gente vai voltar para um outro capítulo, que aí vai ser o questionamento do Vitor Pereira da troca. Porque assim, o time que com o Dorival conseguiu acertar, porque o Dorival, ele deixou todo mundo confortável. Sim. Até o Gabigol mudando um pouco de função. Ficou confortável. E, acima de tudo, convicto de que estava jogando melhor. Então, ele tinha essa convicção. Então, ele conseguiu se convencer e foi convencido pelo Dorival. Todo mundo feliz e tal. O que motivou a troca foram 2 finais em que o Flamengo teve problemas. Contra o Atlético Paranaense.
contra o Corinthians, equipes inferiores, mas que deram muito trabalho e que fizeram o Flamengo sofrer. Sim. Então, aí vem a troca, mas será questionada se dá um problema, que é, poxa, mas foi na hora certa? Será que não era melhor? O futebol não tem essas respostas, elas não são assim certeiras. Se todo mundo tivesse, a gente estaria sempre vendo os clubes fazendo a coisa certa. E qual é a coisa certa? A coisa certa é aquela quando o placar é favorável ao seu time. Aí é tudo maravilhoso. Se não tiver favorável, tá tudo errado. Aí é fácil. Olha, o vice-campeonato do Flamengo na Supercopa do Brasil ainda está dando o que falar. Hoje o presidente do Flamengo, o presidente Rodolfo Landim, ele enviou um ofício para a CBF pedindo o afastamento dos árbitros que trabalharam na decisão por conta daquela suposta irregularidade, pelo menos é isso que a cúpula rubro-negra acha, no quarto gol palmeirense, quando o Mike estaria impedido e teria atrapalhado o Santos.